Ele é o mercenário tagarela, o comedor de chimichanga que quebra a quarta parede, hilariamente violento e nada heróico Deadpool. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos, action figures e lar da caixa misteriosa. Hoje temos algo especial para vocês. Se é a sua primeira vez nos vídeos da caixa misteriosa, vou explicar como funciona. Esta caixa faz parte da minha coleção, na qual trabalho há 20 anos. Às vezes essas caixas estão cheias de figuras que eu não vejo há anos e que ficaram guardadas no depósito. Outras vezes, como esta aqui, elas são figuras de um personagem específico. Neste caso, Deadpool. Então nós vamos dar uma olhada em toda uma coleção de figuras de ação do Deadpool, passando pela história em quadrinhos e aprendendo um pouco sobre as figuras enquanto seguimos em frente. Se esse é o tipo de coisa que você gosta, se você ama a conexão entre a história dos quadrinhos e as figuras de ação, então você definitivamente deveria deixar um like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no Carbon Scoring para o melhor da história dos quadrinhos e figuras de ação. Mas vamos dar uma olhada no mercenário tagarela favorito de todo mundo, Deadpool. E tenho quase certeza de que essa figura que peguei é a figura mais antiga do Deadpool que eu tenho. E cara, olha só como essa figura está bem conservada. Então Deadpool apareceu pela primeira vez na edição 98 de Novos Mutantes, e ele foi criação do artista Rob Liefeld. Rob foi definitivamente a força criativa por trás do Deadpool, ele criou esse visual único. Ele foi quem, de certa forma, você sabe, definiu o começo da personalidade dele. Vamos falar de outros criadores que trabalharam no Deadpool, mas ao pensar no personagem, lembramos de Rob Liefeld. Rob Liefeld lembra imediatamente os anos 90. E como veremos, Deadpool é talvez o exemplo mais perfeito dos anos 90 que vamos encontrar. E olha como essa figura é boa. Ela veio da linha X-Force no início, a meados dos anos 90. Essa linha foi lançada mais ou menos ao mesmo tempo que a linha animada dos X-Men. É simplesmente muito bem feita. Veja como a pintura está caprichada. Eu realmente adoro essa escultura do corpo. É tão magro e musculoso, combina perfeitamente com o Deadpool. Claro, ele tem as duas bainhas nas costas para as espadas dele, mas com certeza a coisa mais legal dessa figura é o recurso de ação. Ele tem essa lâmina que você pode cravar em alguém, então você empurra em outra figura e ela volta. Ah não, meu Deus, acho que acabei de quebrar minha figura. Ah não, isso é terrível. Ainda assim, ela retorna ao antebraço dele como um antigo sabre de luz de Star Wars. É claro que é preciso ter cuidado com figuras de 30 anos, pois são um pouco mais frágeis do que gostaríamos. Acho que vou colocar essa aqui de volta antes que eu cause mais algum dano a ela. Agora, a próxima figura do Deadpool na minha coleção é esta figura da Marvel Legends. Essa foi uma das primeiras figuras Marvel Legends da Toy Biz. E você pode ver que há muito o que gostar nessa figura. Ela tem aquele visual clássico do Deadpool dos anos 90, ele tem a máscara clássica. Há muitos detalhes no esculpido dessa máscara. Isso faz com que ela seja mais que uma cópia da máscara do Homem-Aranha, pois as linhas e entalhes ao redor dos olhos permitem ver ele semicerrando os olhos. Claro, vem com todas as bolsas, granadas, bainhas e espadas. Ele tem uma arma no coldre aqui. Tem muito o que gostar nessa figura do Deadpool dos anos 90, mas também tem algumas coisas meio esquisitas nela. Sabe, ele tem aqueles quadris clássicos da Toy Biz, com essa espécie de bola redonda aqui embaixo que dá articulação. Mas onde realmente tenho dificuldade com essa figura são esses ombros enormes. Quero dizer, olha só o tamanho desses ombros arredondados e protuberantes. E para piorar, ele tem uma articulação borboleta, mas não aquela articulação borboleta típica de vai e vem que a gente vê em figuras mais modernas. Não, essa que se move assim. Então, apesar de proporcionar uma ótima amplitude de movimento, ela cria esse músculo latíssimo do dorso aqui que fica com uma aparência estranha. E sabe, somando isso com esses ombros enormes e arredondados, é simplesmente, sabe, maravilhoso. É uma figura muito boa, mas acho que vamos ver como eles conseguem misturar melhor a escultura com a articulação à medida que avançamos por essa caixa. Agora, uma coisa que essa figura tem que nenhuma outra tem, é que ela veio com o melhor acessório já encontrado em qualquer uma das figuras Marvel Legends. E esse era o dupe.
Sim, esse Demolidor veio até agora com o único membro dos Ecstatics que tivemos em forma de action figure, o nosso grande camarada Doop. E quem melhor para vir junto com o Doop do que o Deadpool? Ah, isso é muito legal. Agora, quando você fala sobre o visual clássico do Demolidor dos anos 90, eu acho que essa figura da Marvel Select realmente exemplifica isso. Atualmente, a linha Marvel Select é produzida pela Diamond Comics, que também gerencia e distribui os produtos diretamente para lojas de quadrinhos. Você pode ver que ela é um pouco maior que as figuras de 15 centímetros da Marvel Legends. É mais uma escala de 18 centímetros, o que permite adicionar detalhes extras à escultura. E você pode ver isso aqui nessa figura. Essa é uma figura realmente bonita. Muitas vezes a gente fala que a Marvel Select sacrifica a articulação pela escultura, mas essa figura meio que tem tudo. Ela tem ótimos ombros articulados, tem rotação no bíceps e simplesmente tem aquelas linhas clássicas do Deadpool. Agora, a gente obviamente já mencionou Rob Liefeld como o criador artístico do Deadpool, mas também tem outro criador envolvido, que é o roteirista Fabian Nicieza. Nicieza era o roteirista de Novos Mutantes junto com Liefeld e depois também escreveu a revista X-Force. Ele também escreveu a primeira minissérie que meio que explorou o passado do Deadpool. E quando você olha para o design do Deadpool, uma das coisas que chama a atenção é o quanto ele é parecido com o vilão da Detective Comics Exterminador. Aqui estão o Exterminador e o Deadpool, dois mercenários que usam a inteligência. Ambos têm armas, espadas e coisas assim. E por causa dessa semelhança bastante chocante, Narcisa meio que deu ao Deadpool uma piada interna quando se tratava de sua identidade secreta. A identidade do Deathstroke é Slade Wilson. E então Narcisa decidiu nomear o Deadpool como Wade Wilson. Isso nem é um pouco sutil. Quero dizer, isso é, simplesmente uma cópia descarada, o que eu acho que combina com esse personagem. Agora, uma das outras coisas que Nicieza fez foi expandir o passado do Deadpool. E deve haver uma variante dessa figura em algum lugar por aqui. Aqui está. Aqui está a mesma figura da Marvel Select, mas com a variante sem máscara. E o que você pode ver aqui é a natureza grotesca do rosto e do crânio do Deadpool. Você pode ver onde a pele está descascando e os músculos do crânio dele estão aparecendo. Dá pra ver onde estaria a orelha dele. É horrível. Então Nicieza teve a ideia de que o Wade Wilson foi acometido por câncer. E então, na tentativa de encontrar a cura, ele entrou para o programa Armistice, o mesmo programa que criou o Wolverine. E é daí que vem essa parte da origem dele. É uma ótima referência e um excelente uso da escultura para mostrar essa parte da história dele. Mas olha, Deadpool é pura diversão. E tem várias figuras divertidas aqui. Mas talvez uma das melhores seja essa figura aqui. Então esse é o Deadpool da Mayfax, do fabricante de brinquedos importados. E quero dizer, essa coisa aqui é simplesmente sensacional. Agora, uma das coisas que eu adoro nessa figura em particular é que você pode ver que o design do traje é um pouco diferente da versão original do Rob Liefeld. E esse design é realmente mérito do Ed McGuinness. Ed McGuinness é um brilhante cartunista e ilustrador. E ele fez uma fase no Deadpool com Joe Kelly, que realmente eu acho que ainda é a história definitiva do personagem. Uma das maneiras de você saber que essa é uma figura do McGuinness é que ele foi o primeiro a introduzir o fato de que a máscara do Deadpool meio que se amontou atrás e você tem esse pequeno volume ali onde ela não encaixa tão bem. As figuras do Liefeld, como esta aqui, não tinham isso. Então, quando o McGuinness entrou e desenhou desse jeito, isso virou padrão. Mas o Joe Kelly foi quem meio que pegou as ideias do Liefeld e do Narcisa e realmente consolidou a personalidade do Deadpool. Ele percebeu que o segredo do Deadpool era que ele realmente queria ser bom. Sabe, ele quer ser um cara legal, ele quer ser um super-herói. Ele simplesmente não consegue. Ele acaba fracassando miseravelmente em toda oportunidade que tem. Mas essa é simplesmente uma versão fantástica do personagem feita por Ed McGuinness e Joe Kelly. E ela veio com um monte de acessórios diferentes. Ela veio com várias espadas, diferentes cabeças e tipos de mãos, exatamente o que se espera de uma figura de importação premium. Então vamos olhar para esse cara de novo porque ele é um personagem incrível.
Agora, como eu disse, não conheço completamente todo o universo do Deadpool, mas assim como o Deadpool, quero que vocês quebrem a quarta parede. E se houver coisas que eu esteja esquecendo, ou personagens que eu esteja deixando de fora, ou certamente coisas que eu esteja errando, por favor me contem nos comentários porque eu quero que isso seja o mais interativo e divertido possível. Aqui está outra ótima figura do Deadpool. Acho que essa pode ter vindo da coleção Build-A-Figure do Fanático. Claro que ele tem sua arma, tem granadas, tem duas espadas e aquele tipo de máscara moderna que o Deadpool costuma usar. Mas o Deadpool não é o único personagem nessa caixa, porque também temos a Lady Deadpool, em duas versões diferentes. Esta é a Lady Deadpool da Marvel Legends e esta é a da Marvel Select. Infelizmente, no instante em que tirei a figura da Marvel Select da embalagem, o braço quebrou. Então, na verdade, eu nunca tive essa figura inteira antes. Eu definitivamente gosto das cores do Deadpool da Marvel Legends. Com certeza parece muito mais fiel aos quadrinhos. É obviamente bem mais vibrante. Este aqui tem quase aquela coloração de filme, com um tom de vermelho escuro, meio carmesim. Em algum lugar aqui eu tenho as diferentes partes que vieram com a Lady Deadpool. Aqui está uma que eu quero te mostrar e não é o braço quebrado, embora a gente vá olhar para isso. Ela também veio com o Deadpool e aqui está ele. Essa figura veio com essa cabecinha desmembrada, tipo zumbi, que tem muitos detalhes. Até os ossos da coluna estão pintados e tem essa boca aberta insana, esses olhos de zumbi e uma hélice que gira. Embora eu odeie que minha Lady Deadpool quebrou, fico feliz por ainda ter o Deadpool que veio com ela. Vamos dar uma olhada em algumas outras versões do Deadpool, começando pelo Deadpool Pirata. Eu simplesmente adoro o que a Hasbro fez com essa figura. Até onde eu sei, o Deadpool Pirata apareceu em apenas uma edição dos quadrinhos, e para eles se esforçarem tanto para fazer uma versão totalmente fiel aos quadrinhos disso, isso simplesmente supera todas as expectativas. Quero dizer, ele vem com sua cutelo de pirata, além de mais duas cutelos esculpidas no peito aqui. Ele tem esse incrível logo bordado. Claro, ele tem sua gravata e seu chapéu de pirata. Ele tem essa capa esfarrapada. Quero dizer, ele tem sua espada e uma bainha aqui, então ele tem outra espada aqui atrás. Quero dizer, isso aqui é simplesmente mágico. E para um personagem que incorpora completamente a loucura do que Deadpool representa, ver isso ganhar forma tridimensional é simplesmente fantástico. Mas falando em loucura, eu vi esse cara aqui embaixo. Como não amar o Deadpool boxeador? Vamos começar de cima com esse negócio. Primeiro de tudo, você tem uma escultura de cabeça fantástica com a máscara puxada para trás. Muitos já conhecem o Homem-Aranha da Pizza, com Peter Parker usando a máscara puxada para trás para comer. Sim, esse aqui tem o rosto do Wade todo cheio de cicatrizes, horrível, desfigurado, com esse olhar maníaco nos olhos e todos esses detalhes de escultura bem ali acima da máscara. Parte superior do corpo padrão, com o dedo mindinho estendido como esperado. E aí chegamos à cueca de corações do Deadpool. Elas são sensacionais. E teria sido fácil para a equipe da Hasbro simplesmente colocar pernas normais aqui, mas eles definitivamente não fizeram isso. O que eles colocaram foram essas pernas queimadas e musculosas. É possível ver onde a pele sumiu e o músculo ficou exposto. Essas são esculturas novas criadas especialmente para essa figura. E eu adoro um pé com meia, outro sem, mas você não pode deixar de ter os chinelos rosas. Quero dizer, isso é tudo o que eu quero em uma figura do Deadpool, sabe? É simplesmente diversão insana, é simplesmente insano e eu adoro isso. Isso me deixa muito feliz. Voltando para um Deadpool mais ou menos normal, esse aqui com o símbolo no peito, acho que é mais da fase do Deadpool junto com o Cable, que muita gente considera como alguns dos melhores quadrinhos do Deadpool já escritos. O aspecto de comédia de parceiros entre Deadpool e Cable funcionou de forma fantástica. Temos várias versões diferentes desse boneco aqui na caixa, na verdade. Vamos fazer uma comparação aqui olhando para o primeiro dos bonecos Bluepool que temos. Agora, esse boneco do Deadpool veio dos primeiros dias da linha Marvel Legends da Hasbro.
E a maneira que você pode perceber isso é que ele ainda tem aqueles quadris articulados estranhos da Toy Biz, mas tem aquelas joelheiras quadradas malucas que a Hasbro colocou em figuras como o Jaqueta Amarela quando começaram a linha. Então dá pra perceber que essa figura é daquela época. E olha, é uma boa figura. Quero dizer, ela certamente tem uma escultura de corpo bem feita. Ele, de novo, ele é magro e atlético. Comparando com a versão anterior da Toy Biz, esta é claramente uma escultura de figura superior. Mas aí olha como a Hasbro fez tanta melhoria com a figura mais recente do Bluepool. Quero dizer, mal dá pra comparar essas duas. Essa mais recente tem uma escultura ainda melhor e articulação superior com esses ombros borboleta, quadris muito mais apropriados que ainda têm o mesmo alcance de movimento, mas fazem isso sem quebrar as linhas do traje como a outra fazia. Claro, ele vem com todos os acessórios dele, as bainhas, as espadas e aquela cabeça travessa do Deadpool. Ah, eu adoro isso. Ao mesmo tempo, tivemos versões muito parecidas do Deadpool da X-Force. Então aqui está a versão anterior, novamente, com aqueles quadris da Toy Biz e aqueles joelhos da Hasbro meio que juntados. É uma boa figura. Já esta versão mais recente do Deadpool da X-Force é claramente superior. Além disso, uma das coisas que você realmente pode apreciar é o quanto de esforço e detalhes são colocados na escultura de um desses. Você pode ver todos esses músculos. Ele simplesmente tem aquele visual magro, definido, de mercenário que é tão essencial para o Deadpool. Mas tem mais de onde isso veio. Não tenho certeza porque comprei 2 desse pacote duplo, mas eu tenho o pacote duplo do Deadpool e Hitmonkey no estilo Miami Vice. Cara, dá até pra ouvir Jan Hammer tocando Axel F ao fundo quando você vê esses dois com seus ternos brancos estilosos de Miami. Isso é legal, pois o Hitmonkey Build-A-Figure era difícil de achar. Quero dizer que ele veio numa wave exclusiva da Toys R Us que pouca gente conseguiu. Então poder realmente conseguir uma figura do Hitmonkey foi bem legal. E aí, combinar isso com o meu camarada Don Johnson Deadpool aqui só deixa tudo ainda melhor. Eu adoro isso. E claro, esse pacote duplo veio com vários acessórios diferentes, incluindo mais uma figura do Deadpool. Aqui está ele, acelerando com a hélice no topo da cabeça, girando em sua pequena moto. Ah, tão maluco, tão bom. Esse aqui é divertido. Esse era o Deadpool que veio do pacote de scooter do Deadpool Core. Ele tem a placa peitoral do Deadpool do Cable aqui, mas também tem esse olhar arregalado, uma escultura de cabeça um pouco diferente. Claro, ele tem os dedos clássicos, e ele veio com alguns amigos diferentes, incluindo o Dogpool. Eu tenho que assumir que o nome desse cara é Dogpool. Não consigo acreditar que seria qualquer outra coisa além disso. E veio também um Deadpool esquilo com isso. Na série Marvel Universe de 4 de março de polegada, tivemos outro tipo de versão em microescala do Deadpool. E quando você compara esse com o que acabamos de ver, tem que tirar o cachorro dali. Você vê que são muito parecidos, mas este foi reduzido para a linha de 3 3/4 de polegada. A linha Marvel Universe ainda tem muitos fãs, eles têm um ótimo grupo no Facebook. Se você gosta dessas figuras de 3,75 polegadas, confira elas. Também na minha playlist de caixas misteriosas, mostrei todas as minhas figuras Marvel Universe de 3,75 polegadas. Se gostou dessas, talvez queira ver isto também. Em seguida, eu tenho outra figura de importação. Desta vez vindo do fabricante de brinquedos. Figma. A Figma é gentil o suficiente para nos fornecer suas próprias bolsas para guardar todos os acessórios. No entanto, eu costumo usar Ziploc, então vamos dar uma olhada nessa figura da Figma. Novamente, é mais daquele estilo McInnes, com fivelas prateadas e não tantos bolsos e granadas assim. Quero dizer, é uma boa figura. Não me entenda mal, é claramente uma boa figura. Mas uma coisa que eu não gosto tanto nela é que ela é um pouco magra. Estou aqui dizendo como adoro ver esse Deadpool magro e musculoso, mas esse cara aqui, ele simplesmente não se encaixa do jeito que o nosso Mayfex fez. Sabe, quando você olha para isso e vê o quão perfeita é a forma e a função dessa figura, esse aqui simplesmente parece meio pequeno em comparação. Além disso, eu não gosto muito de como essa articulação do pescoço funciona, porque quando ele olha para cima, dá para ver aquela junta esférica de cor diferente ali.
Agora ele vem com muitos acessórios. Ele veio com vários tipos de mãos, algumas cabeças diferentes, muitas armas diferentes. Tudo o que se espera de um produto de importação de alto nível. Ele tem uma ótima articulação que se mantém no lugar muito bem. Tenho dificuldade em descrever no vídeo, mas as articulações são firmes. Tipo, quando você coloca ele em uma pose, ele vai ficar nela. E isso é incrível quando você quer, sabe, deixar o Deadpool posado para a câmera e pronto, mas ele é só um pouquinho pequeno demais. Só um pouco pequeno demais. Agora vamos dar uma olhada em mais duas figuras da Marvel Legends. E essas são as que eu acho que realmente são provavelmente as melhores figuras do Deadpool mascarado produzidas em massa. Primeiro temos aquela que veio na embalagem retro. Agora essa aqui é muito inspirada no Deadpool do Rob Liefeld. Ela tem o traje do Liefeld, tem a máscara do Liefeld, sem a bolsinha saindo. Ele tem várias armas, ele tem várias espadas. Ele realmente tem esse tom meio azulado, o que eu nunca pensei no Deadpool como tendo uma cor meio azul. Eu sempre achei que ele era vermelho e preto, mas ainda assim, com esse azul metálico, dá pra ver como a luz realmente reflete nele. Com certeza ele se destaca na prateleira. Mas vamos dar uma olhada nesse camarada aqui, que eu vou dizer que é a versão definitiva do Deadpool da Marvel Legends. De novo, máscara do Liefeld, traje do Liefeld. Eu sempre sou fã do artista original. Temos bastante armamento, temos espadas, ele tem suas pochetes, ele tem seu cinto. E ele tem aquela excelente combinação de escultura e articulação pela qual a Marvel Legends ficou conhecida e realmente dominou em uma linha de produção em massa. O que vocês acham? Qual sua figura favorita do Deadpool? Quais deixei de fora? Não incluí algumas figuras dos filmes que também são incríveis. Eu não incluí aquela com o traje dos X-Men porque eu coloquei a cabeça do Madcap nela. Quais outros Deadpools você gostaria de ver nessa coleção? Deixe um comentário pra mim. Para mais caixas misteriosas, assista a este vídeo e veja o que elas têm de melhor. E aproveita e já deixa o like e se inscreve no Carbon Scoring.